Unity Catalog. Estou vendo para vocês aqui, então, que esse aqui é um elemento primordial que vai trazer a sustentação da nossa plataforma como Lakehouse, né? Então, vamos lá. O Unity Catalog, a Databricks vende como uma solução de governança unificada para Data e AI. Né? Então, deixa eu só tirar o zoom aqui um pouquinho. Vamos lá. Para quem talvez conheça a Databricks há mais de 5 anos, né, está acostumado a ver o Hive Metastore. Né? Assim como eu falei antes, né, a galera de Databricks ela produziu, né, ela fez a construção do Spark há alguns anos atrás, e o Spark né, veio antes na UC Berkeley com todo um aprendizado, né, e estudo a respeito do MapReduce. O MapReduce já usava, então, no Hadoop, o Hive. Então, por isso que a gente tem hoje ainda o Hive Metastore na Databricks. Tá? O Hive Metastore ele vem com um elemento de Metastore. Ou seja, para quem não sabe o que é o Metastore, o Metastore é esse elemento no na nossa arquitetura que vai trazer, né, como o nome diz, o store de metadados. Ou seja, quando eu quero, por exemplo, saber o esquema, eu quero saber as colunas, eu quero saber até a location da tabela, vai ser um Metastore que vai trazer para mim essa informação, tá? Então, o Hive Metastore, por muito tempo, ele atuou como um legado para a gente, até que, né, por limitações do próprio Hive, assim, do Metastore, ele teve que sofrer essas alterações para surgir, então, o Unity Catalog. Mas, para explicar um pouquinho do funcionamento do Hive, eu vou trazer para vocês, então, como que é essa arquitetura, né? Como é que é esse diagrama de Data Objects na Databricks. Então, a gente começa com o Metastore, né? Então, ele centraliza o nosso escopo de todos os nossos Data Objects, e por baixo dele a gente tem os nossos catálogos. Então, o catálogo, já traduzindo para português aqui, ele vai trazer para a gente uma coleção de esquemas ou databases. Também pode chamar de databases por aqui. Né? E os databases por si vão ter essa conjunção de elementos, desde tabelas até outras funcionalidades. Então, o que eu tenho no Databricks? Eu tenho Managed Tables e Unmanaged Tables. Então, por exemplo, eu tenho tabelas que a própria Databricks vai fazer a gestão dela. Então, se eu quiser dar um drop, eu vou dropar os metadados e a tabela. O Unmanaged, né? Então, por exemplo, eu posso estar colocando uma referência a uma tabela que está no S3 e eu estou na Databricks na Azure, por exemplo, e aí a Databricks só faz gestão do meu metadado. Se eu quiser excluir a tabela, eu vou excluir o metadado, mas não vou mexer no S3. Eu tenho a View, eu posso ter um modelo de machine learning também, eu posso ter uma function, né? Então, por exemplo, eu posso ter um depar aqui para trazer algum tipo de output para mim num SQL, por exemplo, e eu tenho o volume também, né? Que é uma aderência nova da Databricks aqui para novos tempos, que eu vou falar um pouquinho nessa apresentação. E aí, qual que é um complexo aqui, né? A gente vê que essa ramificação, ela se estende bastante, e aí você pensa no conceito de unificado. Cara, eu tenho um Metastore, que eu posso ter catálogos, por exemplo, numa holding. Então, digamos que eu tenho aqui uma empresa 1 e uma empresa 2. Ou então, por exemplo, o meu Metastore, ele está numa interface onde eu estou separando ambientes. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um ambiente de dev, eu tenho um ambiente prod.